Você já teve aquela sensação estranha de estar completamente consciente do que precisa fazer, mas o corpo simplesmente se recusa a se mover? Você olha para a tela, para o livro, para o projeto e sente como se uma força invisível estivesse te puxando para trás. Chama isso de preguiça. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de preguiça pode ser, na verdade, um código, um sinal do seu próprio cérebro tentando te mostrar o caminho, e não o contrário? Antes de continuar, deixa eu te propor algo. Se você quer entender como transformar essa inércia em movimento natural, sem esforço, sem empurrar sua mente, já deixa o like, se inscreve e comenta: quero vencer sem forçar. Assim, o algoritmo entende que você quer continuar essa jornada comigo. Agora, volta para essa sensação de bloqueio. Ela parece fraqueza, mas talvez seja inteligência disfarçada. Nosso corpo não é burro. Ele é uma máquina de sobrevivência refinada. E quando ele trava, há sempre uma razão. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina, mas um sinal de desalinhamento entre o que você acha que quer e o que realmente faz sentido para você. Pense, você é capaz de passar horas mergulhado em séries, jogos, redes sociais. O tempo voa, o cansaço some. Por que isso não acontece com o que é importante? Não é energia que falta, é direção. É o valor emocional que o seu cérebro associa àquela ação. Quando algo te parece sem propósito, o sistema nervoso ativa o mesmo mecanismo de defesa usado diante de uma ameaça. Por isso, a simples ideia de começar uma tarefa pode gerar fadiga, ansiedade ou até sono. Não é preguiça, é autoproteção. Mas há algo que os antigos samurais sabiam e que esquecemos. Eles não viam a hesitação como fraqueza, mas como um pedido de atenção. Quando um guerreiro parava antes de atacar, não era covardia, era estratégia. Ele lia o ambiente, observava o ritmo do inimigo, sentia o vento. Cada segundo de pausa era parte da vitória. E é exatamente isso que falta no mundo moderno: pausa com propósito. Você já parou para se perguntar por que está travando? O que exatamente dentro de você está dizendo não agora? Porque se você aprender a interpretar esse não, você descobre o verdadeiro sim. Esse é o primeiro segredo do método Kutsu: perceber que a sua resistência é uma mensagem, não um obstáculo. Nos próximos minutos, você vai entender por que lutar contra si mesmo é a forma mais lenta de vencer. A ação verdadeira não vem da força, vem da clareza. E quando você descobrir como enxergar essa clareza, vai perceber algo surpreendente: o movimento acontece sozinho. Quantas vezes você já tentou se forçar a fazer algo? Acordar mais cedo, estudar mais, parar de procrastinar. E quantas vezes essa força durou mais do que alguns dias? Existe uma verdade incômoda que poucos admitem. Quanto mais você tenta se empurrar, mais o seu cérebro aprende a resistir. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa pelos dedos. Agora respira e pensa comigo. Por que será que a força de vontade sempre parece acabar? A resposta está no modo como o cérebro usa energia. A força de vontade é como uma bateria, limitada, drenada toda vez que você a utiliza para lutar contra algo interno. E o pior, quando você usa força contra si mesmo, a mente entende que há um inimigo interno e passa a se defender de você. É um combate silencioso, e você está nos dois lados da guerra. Os samurais sabiam que lutar contra o próprio ritmo era o mesmo que entrar em batalha com o vento. É impossível vencer o vento, mas é possível aprender a usar a sua direção. Eles chamavam isso de Seishin, espírito em harmonia. Um guerreiro que se move contra seu próprio fluxo perde energia e foco. Mas aquele que se move com o ritmo interno age com naturalidade, e por isso parece invencível. E aqui entra a grande distorção moderna. Nós glorificamos o esforço bruto. Trabalhe duro, nunca desista, vença a preguiça. Soa bonito, mas cria um ciclo tóxico. Você se culpa, se força, exaure a mente e volta ao ponto de partida ainda mais frustrado. Isso não é disciplina, é autossabotagem disfarçada de virtude.
Quer um exemplo simples? Imagine que você empurra uma porta que só abre puxando. Quanto mais força faz, mais ela resiste. Agora, se você parar, observar e puxar levemente, ela se abre sem esforço. O problema não era falta de força, era falta de direção. É assim que o método Kutsu redefine a produtividade. O objetivo não é lutar contra a resistência, mas aprender a ler o que ela está tentando dizer. Mas calma, não se trata de esperar a motivação chegar. Motivação é instável. O segredo é entender que a ação precede clareza, e não o contrário. Só que essa ação precisa ser desenhada de forma inteligente, não forçada. Pergunte-se: o que aconteceria se, em vez de se punir por não agir, você tratasse sua resistência como uma bússola? E se o que você chama de fraqueza fosse, na verdade, o seu corpo tentando te proteger de um método errado? Nos próximos minutos, você vai descobrir como decodificar essa resistência. Entender o que ela quer te contar sobre o método, o tempo e o propósito daquilo que você está tentando fazer. Essa leitura muda tudo. Porque quando você entende o porquê da trava, o movimento deixa de ser esforço e se torna inevitável. E se a resistência que você sente não fosse um inimigo, mas uma linguagem? Pense nisso. Toda vez que você procrastina, sente tédio, sono ou ansiedade antes de começar algo importante, há uma mensagem escondida ali, um código que o seu corpo e sua mente estão tentando te enviar. Mas, por viver em um mundo obcecado por produtividade e velocidade, você nunca aprendeu a traduzir esse idioma. Você apenas reage com culpa. O samurai não fazia isso. Antes de agir, ele escutava. Essa era a essência do Kutsudo, o caminho do passo certo. Agir apenas quando o corpo, a mente e a direção estavam alinhados. Para ele, hesitar não era fraqueza, era parte da estratégia. O silêncio antes do corte era tão importante quanto o golpe em si. Agora imagine aplicar isso ao seu cotidiano moderno. Você se senta para escrever, estudar, gravar um vídeo, trabalhar em algo que importa. Mas algo trava. Ao invés de brigar com essa sensação, você para e pergunta: o que exatamente essa resistência está tentando me dizer? Talvez a resposta não venha em palavras, mas em sensações. Desconforto, impaciência, cansaço repentino. Tudo isso é informação pura. A neurociência explica. O cérebro interpreta qualquer tarefa ambígua, sem propósito claro, recompensa próxima ou estrutura definida, como uma ameaça. E o sistema límbico reage com bloqueio, liberando cortisol e desviando energia para atividades de escape. Traduzindo, o seu corpo está tentando te proteger de gastar energia com algo que ele ainda não entendeu. A resistência é um pedido de clareza, não um sinal de preguiça. E é aqui que entra o código oculto do método Kutsu. Toda resistência é um sinal de desalinhamento em um de 3 níveis. Método, a forma errada de executar a ação. Tempo, o momento inadequado para realizá-la. Propósito, a ausência de um sentido real por trás da tarefa. Mas a maioria das pessoas ignora isso e força a execução. Resultado: frustração, fadiga e aquela sensação constante de estar correndo sem sair do lugar. Um guerreiro inteligente não empurra o obstáculo. Ele estuda o terreno, analisa o vento e muda a estratégia. Então, da próxima vez que sentir resistência, tente isso. Não lute. Observe. Respire fundo e pergunte: é o método, o tempo ou o propósito que estão desalinhados? Essa simples pergunta é como acender uma lanterna em uma sala escura. Ela revela o verdadeiro inimigo, e quase sempre o inimigo não é você. Nos próximos minutos, nós vamos decifrar cada uma dessas 3 dimensões da resistência. Entender como o método errado drena energia, como o tempo errado destrói o ritmo e como a falta de propósito desliga o seu instinto de ação. E quando você entender essas 3 chaves, vai perceber algo extraordinário. O seu corpo sempre soube o caminho. Só faltava aprender a ouvi-lo. Toda resistência tem uma raiz, e quase sempre ela nasce de um dos 3 pilares que sustentam o método Kutsu.
método, tempo e propósito. Ignorar qualquer um deles é como tentar atravessar uma ponte com uma tábua solta. Cedo ou tarde, você cai. Comecemos pelo método. Você já reparou que, às vezes, não é o que você precisa fazer que te paralisa, mas como você está tentando fazer? Muita gente tenta escrever de forma perfeita na primeira frase, quando o cérebro precisa primeiro pensar falando, falar rabiscando, errar antes de acertar. O método errado cria atrito. É como tentar cortar bambu com uma espada cega. E o mais curioso, o cérebro percebe esse atrito instantaneamente e ativa o freio. Por isso, a primeira pergunta do guerreiro moderno deve ser: será que a ferramenta que estou usando está servindo ao meu fluxo ou o impedindo? Depois vem o tempo. Você pode ter clareza e técnica, mas se agir fora do seu ritmo biológico, tudo parece pesado. Cada pessoa tem picos de energia e foco diferentes. Alguns funcionam como espadas na manhã, precisos e rápidos. Outros, como arqueiros noturnos, só acertam o alvo quando o mundo silencia. O erro é tentar seguir o relógio de outra pessoa. Forçar a mente a trabalhar quando o corpo pede pausa é como lutar contra a maré. Você até pode nadar por um tempo, mas logo se afoga. Quer um exercício simples? Durante uma semana, observe quando seu foco é mais natural. Não lute com o relógio. Ajuste o campo de batalha. E, por último, o propósito. Esse é o coração do método Kutsu. Nada drena mais energia do que agir por obrigação. O cérebro humano é movido por sentido, não por cobrança. Quando uma tarefa não tem um porquê vivo, ela se torna uma casca vazia. Você sente resistência porque, em algum lugar dentro de si, sabe que está investindo energia em algo que não nutre sua história. E isso é um sinal de inteligência, não de fracasso. Pergunte-se: se eu terminasse essa tarefa hoje, o que ela mudaria de verdade na minha vida? Se a resposta for nada, talvez o problema não seja a sua disciplina, seja o seu rumo. Método, tempo e propósito formam o triângulo da ação natural. Quando esses 3 pontos se alinham, a resistência desaparece, não porque você venceu, mas porque ela não tem mais motivo para existir. É o mesmo princípio que os samurais seguiam. O corpo só se move com leveza quando o espírito está em ordem. E é isso que o método Kutsu nos ensina: a parar de lutar no escuro e aprender a alinhar o terreno antes do golpe. Na próxima parte, vamos mergulhar nesse conceito de preparar o campo. Descobrir como o ambiente, físico, digital e mental, molda o seu comportamento. E por que Musashi dizia que quem vence sem esforço é quem vence antes da luta começar. Miyamoto Musashi, o lendário espadachim japonês, escreveu: "A vitória pertence a quem prepara o campo." Essa frase simples à primeira vista contém uma das leis mais profundas do comportamento humano. Porque antes de qualquer batalha, seja com uma espada ou com a própria mente, o terreno decide quem vence. Pare e olhe ao seu redor agora. Onde você trabalha, estuda ou cria é o seu campo de batalha. E talvez a sua maior dificuldade não esteja em você, mas no ambiente que construiu. Você tenta se concentrar em um espaço cheio de distrações, sons, notificações, luzes artificiais, e depois se culpa por não ter foco. Mas o foco não nasce da força, ele nasce do contexto. O cérebro é moldado pelo cenário, não pela vontade. E um campo mal preparado transforma até o guerreiro mais disciplinado em um soldado perdido. Os samurais sabiam disso. Antes de lutar, limpavam o espaço, observavam o vento, avaliavam o terreno. Eles não entravam em combate sem ajustar o ambiente para favorecer o movimento. Era uma forma de respeito à batalha e a si mesmos. E o que faz o mundo moderno? Tenta lutar com 1000 distrações abertas, enquanto o campo inteiro conspira contra o foco. A psicologia ambiental confirma: pequenas mudanças no entorno podem multiplicar a produtividade e reduzir o esforço mental. Um simples ajuste de luz, uma mesa organizada, uma playlist neutra, um aroma constante. Tudo isso envia sinais ao cérebro dizendo: é hora de agir.
Esses sinais criam âncoras de comportamento, atalhos neurológicos que transformam o esforço em reflexo. Quer um exemplo prático? Deixe visível apenas o que serve à tarefa. Abra o documento certo, feche o resto. Coloque o celular fora do alcance físico. Quando o ambiente grita ação, o corpo obedece sem resistência. Mas preparar o campo não é apenas físico, é também mental e social. Mentalmente, você precisa simplificar o horizonte, uma tarefa por vez, um microalvo. Em vez de pensar, preciso terminar o projeto, diga, vou escrever o primeiro parágrafo. Essa fragmentação reduz a fricção interna e cria uma trilha de pequenos triunfos que o cérebro interpreta como progresso. Socialmente, escolha com quem compartilha o espaço e as metas. A presença de pessoas que também agem no mesmo ritmo cria sincronia neural, um fenômeno estudado em universidades japonesas, onde cérebros em harmonia tendem a trabalhar em cooperação silenciosa. Por isso, os samurais treinavam em pares. O ritmo do outro afinava o seu. No fundo, preparar o campo é um ato de humildade. É admitir que a força bruta é inútil sem estratégia. É alinhar o terreno para que o movimento aconteça naturalmente. E é aqui que o método Kutsu se transforma em algo maior do que uma técnica de produtividade. Ele se torna uma filosofia de vida. Porque quando o campo está em ordem, o golpe é apenas consequência. Na próxima parte, vamos entender o que acontece dentro do cérebro quando o campo está alinhado, como o fluxo surge, como a dopamina se transforma em energia natural, e por que o esforço desaparece quando a mente encontra o ritmo certo. O que diferencia quem age com leveza de quem vive travado? Não é talento, não é genética, é ritmo. E esse ritmo nasce quando o cérebro para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com a própria biologia. A neurociência chama esse estado de fluxo, uma zona mental onde o tempo desaparece, o foco se estreita e a ação se torna natural. Mas o que pouca gente entende é que o fluxo não é sorte, nem mágica, é engenharia. Você pode criá-lo conscientemente, se souber preparar o campo interno. O cérebro funciona como um arco. Se você o estica demais, ele se quebra. Se o deixa frouxo, não lança flecha alguma. O segredo está na tensão certa. O desafio precisa ser um pouco maior do que sua habilidade atual, mas nunca grande o bastante para gerar medo. Esse pequeno intervalo é o ponto de ignição do fluxo. Quando o cérebro percebe que é possível, mas exige atenção total, ele libera dopamina, acetilcolina e noradrenalina, o trio químico da ação fluida. Mas atenção, dopamina não é motivação, é direção. Ela recompensa o progresso, não o resultado. Ou seja, o que ativa o cérebro não é terminar, mas avançar. É por isso que pequenas metas funcionam melhor do que grandes promessas. Cada microconquista libera um impulso de energia que empurra o corpo naturalmente. O método Kutsu se apoia nisso. Ele ensina a reprogramar o cérebro por meio de microações inteligentes. Você não tenta fazer tudo. Você só abre o caminho. Quer começar a estudar? Não prometa 3 horas de leitura. Prometa abrir o livro e ler a primeira página. Quer voltar a treinar? Não diga, vou correr 5 quilômetros. Diga, vou colocar o tênis. O que acontece é simples. O cérebro interpreta esse gesto como ação iniciada. A inércia se quebra e o fluxo começa a se formar. Musashi dizia, o movimento começa antes do corpo se mover. Ele falava da mente. A vitória começa no instante em que você se coloca em direção ao movimento, ainda que mínimo. Por isso, o segredo do fluxo não está em lutar pela motivação, mas em criar condições para que ela apareça sozinha. Pergunte-se agora, o que posso fazer nos próximos 2 minutos que me aproxima daquilo que quero, não do resultado final, do primeiro passo? Essa é a senha do fluxo. 2 palavras, movimento leve. Nos próximos minutos, você vai conhecer o protocolo Kutsu, um sistema simples de 5 etapas que transforma essa filosofia em prática diária. É o mapa para agir sem forçar, pensar sem se perder e vencer sem se destruir.
Você vai perceber que, quando o corpo entende o ritmo, o esforço deixa de existir e o fazer se torna inevitável. Agora que você entende o terreno, a energia e o ritmo, chegou a hora de agir, sem forçar. O protocolo Kutsu é a ponte entre o entendimento e o movimento. 5 passos simples, quase invisíveis, mas profundamente poderosos. Eles não exigem força de vontade, exigem presença. Passo 1. Observar sem julgar. Quando sentir resistência, não lute. Pare, respire. Feche os olhos e perceba onde ela está no corpo. É peso nos ombros? Aperto no peito? Tensão nas mãos? Ao fazer isso, você sai do campo da reação e entra no campo da consciência. O samurai chamava esse momento de ma, o intervalo entre o estímulo e a ação. É nesse espaço que mora o poder. Apenas observar já desarma metade da força da resistência. O inimigo que você vê claramente perde o poder de te dominar. Passo 2. Traduzir a resistência. Depois de observar, pergunte: o que essa resistência quer me dizer? É o método? O tempo? O propósito? Essa pergunta transforma a emoção em informação. Se é o método, mude a forma. Se é o tempo, ajuste o momento. Se é o propósito, questione o sentido. Esse processo transforma bloqueio em diagnóstico. E diagnóstico gera clareza, o antídoto da paralisia. Passo 3. Desenhar o ambiente. Prepare o campo como um estrategista. Elimine atritos, silêncio, luz, espaço limpo. Crie gatilhos que convoquem o cérebro à ação. Uma xícara específica, uma música repetida, o mesmo local. Esses rituais são ordens silenciosas à mente. É hora de agir. Quando o ambiente grita o que deve ser feito, o corpo apenas responde. Passo 4. Mínimo viável de ação. Aqui está o truque que destrava qualquer bloqueio. Reduza a meta até que pareça ridícula. Escreva uma linha. Faça um alongamento de 2 minutos. A ciência chama isso de microinício. Uma vez iniciado o movimento, a dopamina toma conta e o cérebro quer continuar. A energia não vem antes da ação, vem da ação. Você não precisa acreditar em motivação, precisa começar pequeno. Passo 5. Cultivar o fluxo. O fluxo não é um estado mágico, é uma consequência da constância. Trabalhe em ciclos curtos, 25 a 35 minutos, com pausas pequenas entre eles. Evite recomeçar do zero. Sempre termine uma sessão deixando o próximo passo preparado. É como deixar a espada apontada na direção certa. Assim, quando voltar, o corpo já sabe o caminho. Esses 5 passos formam um circuito. Eles não servem para te tornar produtivo. Servem para te tornar livre, porque agir sem forçar não é ser lento, é ser leve. E quando você começa a se mover com leveza, o mundo responde com fluidez. No próximo capítulo, você vai entender por que o movimento leve é o mais poderoso de todos. Porque, na natureza, é o rio, e não a rocha, que vence no final. E como aplicar o paradoxo do movimento leve para alcançar tudo o que deseja sem se esgotar. Você já percebeu que as pessoas mais serenas parecem fazer as coisas com uma naturalidade quase irritante? Nada nelas parece forçado, e mesmo assim, tudo acontece. Enquanto uns se desgastam tentando fazer acontecer, outros parecem deslizar pela vida, produzindo, criando, avançando, sem ruído, sem pressa, sem drama. O que eles sabem que os outros não sabem? Eles entenderam o paradoxo do movimento leve. Quanto menos você tenta controlar, mais controle você ganha. Na filosofia samurai, existe uma expressão chamada mushin, mente sem forma, sem fricção. Musashi descrevia esse estado como agir sem pensar, mas não por ignorância, por integração. Quando o guerreiro atinge mushin, ele não decide o golpe acontece através dele. A espada, o corpo e a intenção são uma só coisa. Não há esforço, porque não há separação. Agora, imagine trazer isso para o seu cotidiano. Quando você age com leveza, não significa agir devagar. Significa agir sem resistência interna.
Você para de brigar com o tempo, com o medo, com a perfeição e começa a cooperar com o momento. A mente leve é uma mente que permite. Curiosamente, a ciência confirma essa antiga sabedoria. Estudos sobre o estado de flow mostram que quanto mais relaxado o cérebro, mais rápido ele processa informações complexas. O esforço excessivo ativa o córtex pré-frontal, região do controle consciente, e isso, paradoxalmente, atrapalha a performance. Já o relaxamento focado desliga o controle e deixa os circuitos automáticos operarem em plena potência. Ou seja, o que chamamos de se soltar é, na verdade, liberar o acesso a um nível mais eficiente de ação. Pense em um atleta, um músico, um cirurgião ou um escritor. Os melhores descrevem o mesmo fenômeno, o instante em que o corpo sabe o que fazer antes da mente formular a frase. Esse é o poder do movimento leve. Você não força, você flui. E há algo ainda mais profundo. O movimento leve não é apenas eficiente, ele é sustentável, porque o esforço constante esgota, mas o fluxo renova. É por isso que quem aprende a se mover com leveza pode trabalhar por horas sem sentir peso. O corpo está ativo, mas a mente está em paz. Pergunte-se, em que áreas da sua vida você tem empurrado com força, quando deveria estar apenas guiando o movimento? Talvez a resposta revele onde você perdeu o ritmo natural, e o primeiro passo para recuperá-lo é soltar o punho e abrir a mão. Os antigos mestres diziam: a água vence o ferro porque nunca compete. Ela se adapta, contorna, persiste. E no fim sempre vence. Na próxima parte, vamos falar sobre o campo interno, o espaço invisível, onde propósito, identidade e ação se encontram. Você vai entender por que, quando o propósito está alinhado, o corpo obedece sem hesitação, e como transformar o movimento leve em direção clara e inevitável. Antes de qualquer ação verdadeira, existe algo invisível, um campo interno. É nele que propósito, identidade e emoção se encontram. E se esse campo está desalinhado, nada flui por mais que você se esforce. Você até tenta, mas algo dentro de si puxa o freio de mão. Sabe aquela sensação de fazer muito e sentir que não sai do lugar? Isso acontece quando o que você faz não conversa com o que você é. O corpo sabe quando há incoerência. Ele sente. Cada decisão desalinhada, o trabalho sem sentido, o projeto por status, a meta que não é sua, rouba um pouco da sua energia vital. É o preço invisível da desintegração. E o mais curioso, quanto mais você ignora essa dissonância, mais a preguiça cresce. Ela é o corpo dizendo: eu não acredito nisso. Os samurais chamavam esse alinhamento de kokoro, o coração verdadeiro. Para eles, lutar sem kokoro era lutar com a espada, mas não com a alma. E a vitória externa sem coerência interna era apenas mais uma forma de derrota. Musashi dizia: a mente deve estar em tudo, mas presa a nada. Ele falava de um estado em que o propósito é tão autêntico que não precisa ser lembrado. Ele apenas guia, silenciosamente. No mundo moderno, perdemos esse centro. Vivemos cercados por metas emprestadas, o corpo ideal, o sucesso visível, a rotina perfeita. Mas o método Kutsu nos convida a voltar ao núcleo, o ponto onde a ação nasce da verdade pessoal e não da comparação. Pergunte a si mesmo: se ninguém estivesse olhando, o que eu ainda faria? Essa pergunta simples é um portal para o seu propósito real. O alinhamento interno não é luxo espiritual, é eficiência biológica. A neurociência mostra que, quando o propósito é claro, o cérebro libera dopamina de forma estável. A energia não vem em picos, mas em fluxo contínuo. É por isso que quem vive com propósito não precisa de motivação. O sentido se tornou o combustível. Mas atenção, propósito não é um destino fixo. Ele é um eixo de coerência. Ele muda de forma, mas não de essência. Você pode trocar de profissão, de cidade, de metas. Se o eixo está firme, o movimento continua leve. Sem esse eixo, tudo vira peso, mesmo o que parece certo para os outros. Então, antes de buscar produtividade,
Busque coerência. Antes de pedir mais energia, pergunte: estou agindo a partir de quem sou ou contra quem sou? Essa é a pergunta que separa o guerreiro do impostor. E quando a resposta vem, o corpo entende. A hesitação desaparece. A ação se torna inevitável. Na próxima parte, chegamos ao final desta jornada. O momento em que o método Kutsu revela sua verdadeira essência. Não se trata apenas de produtividade, mas de um novo modo de existir. Vencer sem forçar, agir sem medo e conquistar com leveza. Prepare-se para a última lição, a vitória invisível. Existe um tipo de vitória que ninguém vê. Ela não aparece em medalhas, metas cumpridas ou gráficos de progresso. Ela acontece em silêncio, no instante em que você para de brigar consigo mesmo. Essa é a vitória invisível do método Kutsu. Não é a vitória do corpo sobre a mente, nem da vontade sobre a preguiça. É a vitória da harmonia sobre o ruído. O guerreiro moderno não enfrenta inimigos externos. Ele luta contra o excesso. Excesso de estímulos, de comparações, de vozes dizendo o que é sucesso. E nessa guerra invisível, quem aprende a agir sem forçar vence todas as batalhas que realmente importam. Musashi dizia que o espadachim perfeito não precisa da espada, porque a verdadeira luta termina antes de começar, quando o espírito já está em equilíbrio. Essa é a essência do Kutsu, agir com clareza, não com pressa. Mover-se com propósito, não por culpa. Você não vence quando conquista algo. Você vence quando o esforço deixa de ser uma guerra interna. Pense em quantas vezes você tentou mudar pela dor e desistiu. Agora imagine mudar pela leveza, não porque precisa, mas porque faz sentido. O método Kutsu não quer te tornar um robô eficiente, mas um ser humano desperto. Um guerreiro que ouve o corpo, respeita o tempo e molda o ambiente com sabedoria. Um guerreiro que sabe que a força está em alinhar, não em empurrar. A partir de hoje, toda vez que sentir resistência, lembre-se, ela não é o fim do caminho, é o início do diálogo. Pergunte o que ela quer te mostrar. Mude o método, ajuste o tempo, reencontre o propósito e verá que o movimento virá naturalmente. Porque quando mente, corpo e intenção se alinham, o impossível se dissolve. O peso da ação se transforma em leveza, e o que antes parecia esforço se torna presença. Você não precisa se consertar, precisa se escutar. A procrastinação, a dúvida, o medo, todos eles são mestres disfarçados, pedindo que você volte ao eixo. A vitória invisível é quando você entende isso e passa a caminhar com o próprio ritmo da vida. Então, não espere motivação. Escolha o menor passo e dê-o agora. Feche os olhos, respire e mova-se, mesmo que suavemente, na direção certa. A mudança que você busca não está no futuro, está no próximo gesto. Esse é o caminho do Kutsu: vencer sem forçar, agir sem pesar e conquistar com leveza. Se essa mensagem te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Estou pronto para agir com leveza. Que esse simples gesto seja o seu primeiro passo.